Eu tava pensando, e se eu pudesse dar um título para esse vídeo seria Floresça onde Deus te plantar. Durante muitos anos da minha vida eu moro fora do meu estado natal. Eu sou do Rio de Janeiro, venho de um lugar muito quente chamado Nova Iguaçu e eu me mudei com 19 anos, eu saí de casa. Hoje eu tenho 29 anos, vai fazer 10 anos dessa decisão. No começo eu me sentia muito mal. E hoje eu tô pronta pra falar sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. Basicamente eu moro num lugar, numa cidade do Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes, é um lugar bem calmo, bem tranquilo, bem diferente do Rio, de onde eu cresci, de onde eu nasci. E durante muito tempo eu fiquei mal. Eu ficava mal quando as pessoas vinham me questionar, vinham me perguntar: o que você tá fazendo aqui? Eu não tô falando da recepção do pessoal do Rio Grande do Sul em si. Não é esse o ponto da conversa. Muita gente é bem acolhedora aqui, em termos culturais, em termos... Enfim. A questão é que as pessoas, em geral, vinham me questionar por que eu deixei, por que eu saí de onde eu estava para vir para um lugar que aparentemente tinha menos oportunidades. E esse é um questionamento assim, ó, que todo santo dia eu recebia. Quando eu comecei a trabalhar em comércio, e meu sotaque evidentemente não mudou, muito forte meu sotaque, então eu trabalhei com atendimento ao público em algumas lojas aqui locais. Gente, era todo santo dia, chegava ao ponto de eu ir trabalhar assim, triste. Porque as pessoas chegavam: oi, bom dia, tudo bem? Falava meia dúzia de palavras, meu sotaque já entrava em evidência. Meu físico também, eu não tenho nenhum traço aqui do Rio Grande do Sul. E já começava: ah, você não é daqui, né? Você não sei o quê. Aí começava o interrogatório, eu ficava, aham. Até que um ponto eu me cansava. No começo eu respondia as primeiras e depois eu me cansava, porque era sempre o mesmo questionamento: o que você tá fazendo aqui? E dentro de mim, na época, eu tinha meio que um receio de responder, ou eu não tinha total clareza de identidade para saber o que responder. E eu deixava aquilo me abalar. As pessoas vinham: tá, mas tu veio fazer o que aqui mesmo? Tá, mas você tá fazendo o quê? Que não sei o quê. Deus tratou isso no meu coração de forma assim, ó, plena. Tudo mudou. Quando Deus me fez entender que eu só estou onde eu estou porque Ele quer que eu esteja, e que ninguém tem nada a ver com isso, e que os planos dele são maiores que os meus, a falta de certeza que eu tinha em perguntas acabou. Então já não é algo que me abala mais. Antigamente eu ficava pensando: gente, como é que pode, né? Ah, porque eu saí do Rio, lá no Rio tem muita oportunidade, e não sei o que, e não sei o que. Todas as portas e oportunidades, assim, das mais incríveis que eu tive, foi no lugar improvável. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque às vezes você também tá num lugar improvável, como eu estive durante muito tempo, e você se deixou abater. Aí você fica triste porque você pensa assim: ah, eu poderia estar em outro país agora, eu poderia estar num grande centro, mas eu tô aqui no interior, eu tô aqui nesse lugar pequeno, eu tô aqui nessa rua que é improvável, nessa cidade que é improvável. Deus não precisa de lugar favorável. Deus não precisa de contexto favorável, situação favorável, cenário favorável para te fazer florescer e prosperar onde você está. Deus, inclusive, ele ama cenários e cenários desfavoráveis para justamente fazer o milagre em você. E todas as vezes que eu vivi grandes milagres, por exemplo, eu tive o privilégio agora de ir para Nova York pela segunda vez. Primeira vez lá, eu me lembro que as 2 vezes que eu fiz essa viagem, a primeira e a segunda, não foi do aeroporto Galeão que eu saí, foi do aeroporto de Porto Alegre. Foi morando aqui. Foi tendo a coragem de ter saído da minha terra natal, muito nova, tendo me casado, tenho um marido que eu amo, vivendo a vida que eu não tive medo. E por mais que pareça assim aos olhos, gente, se a gente for dar ouvido para a crítica das pessoas, a gente vai se paralisar. Esse vídeo hoje com muita, assim, ó, muita coragem, muita leveza no coração, porque eu era alguém que eu me abatia. As pessoas chegavam para mim e ficavam me questionando. Eu dei o exemplo aí do meu trabalho, o exemplo até igreja, enfim, qualquer um que me visse, a pergunta era imediata. Aquilo me entristecia tanto, tanto, tanto. E hoje, a minha vida mudou tanto, a minha ótica mudou tanto para as coisas, tanto com relação a emprego, a estudos, a vida profissional, coisas que me deixavam triste. Hoje eu dou glória a Deus que aconteceu dessa maneira. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acabei de pedir demissão de um determinado emprego,
que me tomava todo o meu tempo. E antes dessa demissão, fui forçada a fazer alguns desafios que me motivaram e outras portas se abriram. Então, se eu não tivesse pedido demissão daquele emprego, eu ia estar trabalhando para os outros de segunda a sábado, o dia inteirinho, sem tempo para mim, sem nada. E agora minha rotina é outra, é uma rotina assim maravilhosa, mas primeiro eu tive que ter coragem de pedir a demissão, de dar o primeiro passo, de querer fazer acontecer, querer vencer, sabe? E isso é muito, tem que ter muita coragem. Então, se você tá assistindo esse vídeo, você chegou nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas por acaso, e você se sente mal por causa de onde você tá, não fica. É boca de Deus falando, não fica mal onde Ele te colocou, floresça. Se Deus te colocou nesse lugar, tenha certeza, tenha plena convicção. Ai, como eu queria ter tido essa leveza de olhar antes. Eu tô com um coração tão grato, mas tão grato nos últimos dias por tudo, assim, que eu não consigo imaginar por que eu me deixava bater. Quando vinha alguém me falar, ai, tá desempregada. Glória a Deus, eu tô trabalhando pra mim, eu tô fazendo outras coisas. Ai, tá não sei o que, tô. Ai, você não sei o que, saiu de lá, saí. E é a partir daí que Deus vai me abençoar, sabe? Gente, tudo começa aqui, tudo é a mudança de mentalidade. Porque a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento, é ela que vai preencher o vazio, é ela que vai entrar, é ela que vai te trazer essa fé que eu tô exalando, essa gratidão, isso tudo assim. Gente, não é por acaso. E eu tô vindo gravar esse vídeo assim, de verdade, com toda a convicção da minha alma, falando pra alguém que precisa ouvir. Não fique triste por causa do seu cenário. Não fica triste por causa do seu cenário. Agradece o teu cenário. Seu cenário, duas coisas podem acontecer. Ou você vai paralisar, ou você vai crescer, ser impulsionado a mudar. Então não paralisa. Pega esse cenário desfavorável e vai. É muito triste a gente ver pessoas colocando frustrações, expectativas erradas em cima da gente. Já aconteceu com você isso? Alguém, por exemplo, você é casado. Ai, não casa não, porque casamento é horrível, que não sei o quê. Porque determinada pessoa teve uma experiência ruim. Faz isso não, que eu não fiz, deu errado. Cada um, seu cada um. E Deus no controle de tudo. Então, através desse vídeo, eu realmente venho dizer pra você, independente de onde você estiver morando, se pareça que é um lugar, um cenário desfavorável, é um lugar sem oportunidades, gente, é nesses lugares que Deus vai operar, de verdade. Eu me lembro da história do barco, dos discípulos, né? O cara ficou lá a noite toda pescando, jogava a rede, não saía. Ele podia simplesmente ter abandonado tudo, ter ido buscar outro lugar. Mas Deus foi lá e mandou ele botar a rede no mesmo lugar. Deus foi muito específico em falar pra ele, vai com a rede, é no mesmo lugar. Gente, do que adianta, por exemplo, eu poderia, fisicamente falando, humanamente falando, nesse momento da minha vida, poderia eu e meu marido, a gente largar tudo, ir embora, reconstruir a vida em outro local, ter uma prosperidade, alguma coisa, em alguma área, enfim. A gente poderia fazer isso. Mas será que é o que Deus quer? Ou Deus quer que a gente prospere em outro lugar para usar, para abençoar a vida de alguém? Às vezes Deus quer te fazer permanecer, nem tudo é sobre grandes mudanças. E quando chegar o tempo da mudança, porque o tempo da mudança também chega, ele é super válido, mas nada fora da obediência, sabe? Eu andei pensando muito nesses dias, muito sobre isso, a respeito disso. Estava com isso instalado no meu peito, pronta para gravar esse vídeo. Às vezes, realmente, a ordem vai ser levanta, sai da tua tenda, vai, assim como foi para Abraão. Mas às vezes Deus vai mandar a gente jogar a rede lá no mesmo lugar onde tudo deu errado. E a gente tem que saber reconhecer esse cenário. Então a gente tem que pedir, Senhor, meu Deus, por favor, me mostra qual cenário eu tô vivendo. O Senhor quer que eu largue tudo? Ou o Senhor quer que eu jogue a rede no mesmíssimo lugar? Porque Deus não precisa de cenário favorável para fazer milagre. Deus é Deus do impossível. Esse vídeo aqui para você que tá desanimado, desmotivado, se sentindo culpado, talvez se sentindo mal, como eu me senti durante muito tempo. Não se deixa bater por causa de pessoas, por causa de julgamento, por causa de situações que as pessoas depositam na gente. Simplesmente tenha fé e é isso.